Olá, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aqui novamente. Eu sou o professor Israel e antes de começarmos, lembre-se, este conteúdo ele é produzido para te ajudar no seu estudo da Palavra de Deus. Por isso é muito importante haver uma certa dedicação de sua parte. Reserve aí um tempo para que você possa ler o texto bíblico, para você ler a sua revista da Escola Bíblica e também para assistir essa aula. E enquanto você estiver assistindo essa aula, você precisa saber que ela tem uma proposta muito específica. E na descrição do vídeo existem 3 informações que foram colocadas para te ajudar no seu estudo. Primeiro, o cronograma da aula, a maneira como eu estou organizando o conteúdo para explicar para vocês. Segundo, há também uma aula-atividade que serve para a verificação do seu aprendizado. Eu recomendo que, assim que você termine de assistir essa aula, você faça a aula-atividade para verificar aquilo que você aprendeu. Por fim, há também um cronograma da aula, há um fórum onde você pode colocar as suas dúvidas ou deixar os seus comentários em tempo oportuno. Eu estarei respondendo cada uma das suas questões. Como falei, chegamos à lição de número 6, honrar pai e mãe, princípio elementar para a estrutura e estabilidade da família natural. Infelizmente, o tablet que eu utilizo aqui para fazer a gravação, ele foi danificado, então eu não tenho como riscar a tela mostrando para vocês as coisas nos slides, mas sempre que estiver aparecendo a tela, você leia o que está escrito aí. Se precisar, aperte pause para fazer essa leitura. Eu não sei quando vou conseguir corrigir esse problema. Inclusive vou ter algum problema aqui de transição de tela, porque agora eu tenho uma tela só, então vai ficar um pouco mais difícil, mas já estou te explicando para que a gente se adapte aí a esta realidade sem essa segunda tela e essa possibilidade, tá? Então essa é a lição de número 6, é sobre isso que nós vamos estudar. Mas antes de começarmos a estudar, eu quero apresentar para vocês o cronograma da aula, a maneira como nós seguiremos com a apresentação do conteúdo. Essa aula está dividida em 3 sessões. Na primeira sessão da aula, eu quero explicar para vocês o contexto literário de Colossenses 3:20. Professor, por que Colossenses 3:20? Porque segundo o comentarista da lição, que é a pessoa que escreveu essa revista, esse é o texto áureo. Texto áureo significa que ele é o texto mais importante da lição. Então, na primeira sessão da aula, naturalmente, o que eu desejo é explicar para vocês o contexto em que essas palavras foram pronunciadas. Na segunda sessão da aula, então, eu quero explicar para vocês versículo 20 e 21. Por fim, eu encerro essa aula fazendo algumas aplicações, a maneira como este conteúdo pode ser aplicado às nossas vidas. Como falei, aqui na descrição do vídeo você vai encontrar essas informações. Se você estiver assistindo no celular, abaixo da tela vai aparecer a palavra mais. Clicando na palavra mais, aparece a descrição do vídeo. E na descrição do vídeo você encontra o cronograma da aula, que é a maneira como o conteúdo está organizado, a aula-atividade para verificação do seu aprendizado e o fórum de dúvidas, caso você deseje fazer alguma pergunta. Tudo bem? Começando então a primeira sessão, eu quero explicar para vocês o contexto literário de Colossenses capítulo 3, versículo 20. Essa levantada de pescoço, ela é necessária porque eu preciso ver por cima aqui da câmera, no monitor principal, a tela para clicar, mas a gente vai se ajustando, tudo bem? Bom, na primeira sessão, quero explicar para vocês o contexto literário de Colossenses 3:20, e para isso, para explicar o contexto em que essas palavras são ditas, eu queria começar com uma citação do Bailey. Ele diz assim: nova criação, inaugurada pela morte e ressurreição de Cristo, é vivida por aqueles que creem nele e se identificam com sua morte e ressurreição. Então veja, aqui em Colossenses, capítulo 2, este é um tema muito caro na carta. E a nova vida cristã, a nova vida alcançada com a morte de Cristo,
é um assunto importante que Paulo vai estar abordando. Seguindo, como morreram para o mundo antigo e foram colocados no novo, eles agora têm poder para superar o pecado do mundo antigo e viver segundo o padrão do Cristo ressuscitado na nova criação. Isso aqui é interessante porque Jesus coloca para os seus discípulos, essas pessoas que decidem se tornar os seus seguidores, um novo modo de vida. E para poder viver este novo modo de vida, esses discípulos precisam percorrer o mesmo caminho trilhado por Jesus. Primeiro, eles precisam morrer. Segundo, eles precisam ressuscitar. E aí eu explico a ideia aqui que o Bailey está desenvolvendo nessa citação para a gente entender o assunto que Paulo está explorando aqui. Primeiro, essa questão de morrer. Por que para Paulo a imagem da morte do cristão é uma imagem importante para compreender a vida cristã? Porque veja, depois que alguém decide se tornar seguidor de Jesus, é impossível você continuar a sua vida da mesma forma como você vivia. Porque agora você morreu. E morrendo para o meu modo de vida antigo, não dá mais para continuar vivendo como eu vivia. Mas, além da morte, há também esta imagem da ressurreição. Mais uma vez eu pergunto, por que a imagem da ressurreição é importante? Porque nós não apenas morremos, mas ressuscitamos ou nascemos de novo. E já que nós nascemos de novo, precisamos aprender a viver esta nova vida que foi alcançada por Cristo para nós. Paulo resume isso para a gente de forma muito clara no versículo de número 17, que eu leio para você agora. Jesus inaugurou um novo modo de vida para... e tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus o Pai por meio dele. Bom, agora foi. Estava lendo a outra citação aqui, desculpa. Bom, esse versículo 17, essa dificuldade de ter uma tela, né? Esse versículo 17, ele resume muito bem para a gente esse ponto que eu acabei de falar sobre morte e ressurreição. Depois que morremos com Cristo, morremos para o antigo modo de vida, já não dá mais para viver como vivíamos. Depois que ressuscitamos com Cristo, nós agora temos uma nova vida, e esta nova vida tem Jesus como seu modelo. Agora nós somos novas criaturas que devemos viver a nova vida que recebemos de Cristo Jesus. De alguma maneira, esta nova vida tem que ser vivida por nós na prática. E o ponto que Paulo deseja mostrar é que esta nova vida é vivida em nossos relacionamentos. É em nossos relacionamentos que dá para ver que uma pessoa nasceu de novo. De maneira assim mais pessoal, a vida familiar de quem nasceu de novo, ela ilustra muito bem aquilo que Jesus fez por uma pessoa salva. É isso que Paulo vai fazer a partir do capítulo 3. Ele vai ilustrar o que Jesus fez com uma pessoa salva, exemplificando com a vida familiar. E para fazer essa ilustração, Paulo vai utilizar aquilo que era conhecido como código doméstico. Eu não sei se você é de uma época que na escola havia uma disciplina chamada Educação Moral e Cível. Na Educação Moral e Cível você aprendia questões morais e éticas para a convivência, né? Como um adolescente e um jovem, como se portar, como conviver em sociedade, eram questões importantes. Mas essa é uma disciplina que ela perpassa o mundo antigo, e principalmente aqui no mundo greco-romano, em que Paulo está inserido escrevendo, né, para a igreja de Colosso, isso era chamado de código doméstico. O que é um código doméstico? É um documento que prescrevia os comportamentos que deveriam haver entre três tipos de relação, que eram relações muito comuns dentro do mundo greco-romano. Primeiro, a relação entre marido e esposa. Segundo, a relação entre pais e filhos. Terceiro, a relação entre mestres e escravos. Então veja,
há um documento greco-romano que descreve como deve ser o comportamento de cada pessoa em relação a esses aspectos familiares. Marido e esposa, pai e filho, mestre e escravo. O que Paulo vai fazer é pegar este exemplo deste código doméstico, que é um código muito conhecido pelo mundo antigo, e mostrar como que essas pessoas que receberam a nova vida em Cristo vão se relacionar, marido com esposa, pais com filhos, mestres e escravos. Então, o mesmo exemplo do código doméstico do mundo greco-romano, Paulo vai ilustrar com esta nova criatura. Você que nasceu de novo, como será a sua relação entre pai e filho, entre marido e esposa, entre escravo e servo? E tudo isso é escravo e senhor, né? Eu falei escravo e servo é pleonasmo. É escravo e servo. Tudo isso revela que você nasceu de novo. É nesses relacionamentos pessoais que você mostra o seu novo modo de vida. Então há uma preocupação de Paulo com este fato de que, se agora nascemos de novo, a gente precisa ter uma vida diferente. A gente precisa reaprender a falar, reaprender a andar, reaprender a comer. Mas de maneira mais específica, reaprender a viver tendo Jesus como referência. E desses exemplos que Paulo vai ilustrar, são exemplos práticos que mostram como é ter esta nova vida. O que eu quero fazer nesta aula é me deter apenas na relação que deve haver entre pais e filhos, que é um dos aspectos destacados por Paulo aqui em Colossenses, capítulo de número 3. Como é que relacionamentos entre pais e filhos ilustram a grande salvação do Senhor? Este é o ponto-chave que eu quero explicar para vocês na segunda sessão desta aula. Começando então a segunda sessão, eu quero explicar para vocês Colossenses capítulo 3, versículo de número 20 e 21, que vão nos fornecer aí uma ilustração sobre como é a vida dessas pessoas que foram salvas por Cristo Jesus a partir dos seus relacionamentos entre pais e filhos. Eu começo explicando o versículo de número 20. Filhos, obedeçam sempre seus pais, pois isso agrada ao Senhor. Veja, geralmente, quando a gente escuta uma expressão como essa, filhos, o que nós pensamos? Ele está se dirigindo a criança, uma criança pequena, né? Essa expressão filho geralmente remete a esta imagem de uma criança pequena. Mas filho aqui não se refere exclusivamente a uma criança pequena. Filho se refere a esse status relacional que uma pessoa tem com a outra. Por exemplo, eu tenho quase 40 anos e o meu pai tem mais de 60. Eu sou filho do meu pai. E apesar de ser filho, eu não sou uma criança. É nesse sentido que Paulo está se dirigindo aos filhos. Filhos aqui não são crianças pequenas, mas todos aqueles que possuem um status relacional com outras pessoas. Segundo aspecto, quem são esses pais? Então, se há necessidade de explicar quem são os filhos, também há necessidade de explicar quem são os pais. E a palavra pais aqui no plural deve ser compreendido como uma referência ao pai e à mãe. Então, Paulo está se dirigindo a todos aqueles que possuem um status relacional com outra pessoa, que seja o seu pai ou que seja a sua mãe. E para essas pessoas, a ordem de Paulo é: obedeçam sempre aos seus pais. Filhos, obedeçam sempre seus pais, pois isso agrada o Senhor. E talvez essa é uma questão assim, importante para a gente tentar entender, né? Como é que a obediência agrada o Senhor? E a resposta para isso é interessante, eu queria explorar com vocês nessa explicação, para a gente entender por que a obediência agrada o Senhor. Veja comigo.
No Antigo Testamento, o chamado para honrar o pai e mãe está relacionado às suas obrigações de ensinar, isto é, as leis, aos seus filhos e aos filhos deles depois deles. À luz dos ensinamentos do Antigo e da referência ao Senhor na segunda metade deste versículo, em tudo, refere-se indubitavelmente aos ensinos dos pais que são consistentes com a lei de Deus. Veja, no mundo bíblico, a responsabilidade por ensinar a lei do Senhor aos filhos competia aos pais. Essa era uma tarefa delegada ao pai, e aqui no caso o pai e a mãe, que nós já entendemos isso, né? O pai e a mãe eram responsáveis por ensinar a lei do Senhor para os seus filhos. O pai é quem nutria a consciência do filho sobre as histórias bíblicas, sobre o Deus da Bíblia, o Deus Criador, sobre a lei do Senhor. O que Paulo está fazendo neste código doméstico é exatamente mostrando que se o pai é responsável por ensinar o seu filho a lei do Senhor, nós vamos dar testemunho da nova vida que recebemos obedecendo essas orientações que os pais nos fornecem sobre a vida religiosa que é tão cara a Israel. Quando estes pais se comprometem a ensinar aos seus filhos as ordens do Senhor, e quando estes filhos obedecem essas ordens do Senhor que foram ensinadas pelos pais, eles estarão então demonstrando que estão vivendo esta nova vida. Porque isso é um relacionamento salvífico. O pai assume o compromisso de ensinar o filho e o filho assume o compromisso de obedecer aquilo que aprendeu sobre a lei do Senhor. É claro que na aplicação eu queria explorar isso com vocês. Em épocas em que nós terceirizamos o ensino religioso, principalmente, a gente terceiriza o ensino público, o que dirá o religioso, né? Mas em época que a gente terceiriza o ensino religioso, essa é uma palavra importante. Filhos são desafiados a ouvirem a instrução religiosa dos seus pais e obedecerem. Porque isso agrada o Senhor. Agradar o Senhor significa que ele fica satisfeito com este filho que ouve falar da fé dos seus pais, e ouvindo falar da fé dos seus pais, este filho decide o quê? Ele decide obedecer. Mas eu queria chamar a sua atenção para o versículo 21, porque no versículo 21, a orientação agora será para os pais. Veja comigo. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Então veja, a orientação agora é para os pais, e mais uma vez, o uso plural aqui de pais quer dizer pai e mãe. Esses pais estão sendo orientados a não irritarem seus filhos. Essa palavra irritar significa provocar no filho um ressentimento. E aqui o foco está no dever que o pai tem de não transformar o seu filho numa pessoa amargurada. Mas qual que é a consequência do pai que decide transformar o filho numa pessoa amargurada? Você consegue me responder? Caso os pais provoquem seus filhos, eles ficarão desanimados. E desanimado é quando uma pessoa fica desmotivada a ponto de perder o ânimo. E aqui o negócio fica significativo. Porque veja, no versículo 20, qual é a orientação? O seu pai, a sua mãe, lhe deram instruções religiosas que você deve obedecer. O que se espera de você é que você obedeça às ordens religiosas ensinadas pelo seu pai e pela sua mãe. Quando chega no versículo 21, Paulo diz: mas você, pai e mãe, se você irritar o seu filho vai ficar como? Desanimado. Ou seja, este filho vai perder toda a motivação para fazer aquilo que agrada ao Senhor. Então, de alguma forma, o pai acaba afetando na maneira como o filho lida com a lei do Senhor. E ele pode, de fato, ser desmotivador para o filho. Porque o filho está profundamente irritado pela maneira como foi tratado pelo pai. E essa irritação
fez com que o filho não tivesse interesse ou motivação para obedecer às orientações do pai, porque aquilo simplesmente pareceu sem sentido. Veja, pessoas que nasceram de novo, eles demonstram um relacionamento familiar muito sadio. Pais e mães são responsáveis pelo ensino religioso. Filhos são responsáveis por obedecer este ensino religioso. Pais e mães podem desestimular os filhos a seguirem a fé quando eles irritam seus filhos. Bom, se isso tudo é muito valioso para nós, como eu considero que é, eu quero mostrar isso para vocês na terceira sessão dessa aula, fazendo algumas aplicações. Começando então a terceira sessão, eu quero fazer algumas aplicações. A maneira como esta lição, esses versículos nos trazem lições valiosas. Primeira aplicação. Em seus relacionamentos pessoais, você deve dar testemunho da nova vida recebida de Cristo. Veja só, a nova vida que nós recebemos de Cristo não se resume a ir ao templo, não se resume a cumprir os deveres religiosos. Isso também está. Se você ler Mateus capítulo 6, tem um dever religioso de dar esmola, tem um dever religioso de orar, tem um dever religioso de jejuar. Mas esta nova vida que nós recebemos também é vista a partir dos nossos relacionamentos mais próximos. Em seus relacionamentos pessoais, você deve dar testemunho que nasceu de novo. E esse é um ponto importante. Porque veja, se você se converteu depois de ter sido casado, se você se converteu depois de ter tido filhos, isso significa que o seu cônjuge e os seus filhos precisam ver uma nova vida em você. Ah, não, mas eu não era casado e não tinha filhos. Então, o seu pai e a sua mãe precisam ver uma nova vida em você. As pessoas do seu ambiente de trabalho precisam ver uma nova vida em você. Não é possível você dizer que nasceu de novo e as pessoas do seu convívio pessoal não veem diferença nenhuma entre você hoje e você ontem. Se você morreu com Cristo, é incompatível você continuar vivendo como estava vivendo. Se você morreu com Cristo, você nasceu para uma nova vida. Por isso, Cristo é a referência de vida que você tem que seguir a partir de agora. Segunda aplicação. Cristãos não deveriam terceirizar a responsabilidade pelo ensino religioso. Veja só, isso aqui é importante porque, falando como um pastor, eu reconheço que os cristãos sentem muito mais conforto de terceirizar as coisas. Quer ver um exemplo? Exemplo simples. Pastor, eu acho que eu vou procurar uma igreja nova. Por que você está pensando em procurar outra igreja? Eu preciso procurar uma igreja que tenha um departamento de crianças para ajudar os meus filhos a se tornarem melhores crentes. Eu preciso procurar uma igreja que tenha um departamento de jovens, para que meus filhos convivam com jovens cristãos e aprendam a fé. Eu preciso ir para uma igreja que tenha departamento de casais, ministério de família, para que a minha família aprenda mais a palavra de Deus. Dizer isso deveria soar como vergonhoso para alguém. Por que vergonhoso, professor? Porque a responsabilidade pelo ensino religioso é sua e do seu cônjuge. Eu e a minha esposa não podemos terceirizar isso a ninguém. E esse tem sido um prejuízo muito grande à fé. Pais chegam domingo de manhã na igreja, deixam seus filhos e dizem: está aqui. É responsabilidade de vocês ensinar o meu filho o caminho do Senhor. E aí vão curtir o domingo em outro lugar. Ou então na sexta-feira à noite, deixam o filho na porta da igreja e dizem ao líder dos jovens: está aqui. Nós estamos indo curtir a noite de sexta, mas ensine os nossos filhos.
E quando pais não têm filhos para deixar quando a igreja não tem espaço para receber o filho domingo de manhã ou para receber sexta-noite, os pais ficam revoltados. É um absurdo. Os nossos filhos estão desviando do caminho do Senhor porque não tem departamento de jovens. Calma lá. Nós deveríamos ficar envergonhados porque nós estamos confiando que outras pessoas assumiriam a responsabilidade que é nossa. Se os pais não ensinam os filhos não têm o que obedecer. E nós vimos isso no versículo 20. Os filhos são estimulados a obedecer, mas eles precisam ter alguma coisa para obedecer, pais. E lá não está escrito: filhos, obedeçam aos seus pastores. Filhos, obedeçam aos seus líderes. Filhos, obedeçam aos seus pais. Como você, como pai e como mãe, está assumindo o seu compromisso? Eu acho que nós precisamos fazer uma reflexão muito honesta sobre como mega igrejas estão nos desvirtuando do cristianismo autêntico. Porque as megas igrejas começam a ofertar serviços para nós e nós começamos a nos tornar desleixados da responsabilidade que é nossa. Não é responsabilidade do Ministério Infantil, não é responsabilidade do Ministério de Adolescentes, de jovens, jovens adultos, jovens solteiros, jovens divorciados, é responsabilidade dos pais. Se você nasceu de novo, você precisa aprender as ordens de Jesus e ensinar pelo menos para a sua família. E este é um fracasso muito grande da fé. Como nós não ensinamos aos filhos, como a gente terceiriza, muitas vezes os filhos estão aprendendo coisas sobre Deus que não tem nada a ver com o que a Bíblia diz. E depois o pai se frustra pensando que a culpada é a igreja. Se a igreja tivesse feito evento sexta-feira à noite, se a igreja tivesse feito churrasco, se a igreja tivesse feito passeio, se a igreja, e a responsabilidade sua, que é boa, nada. Bom, eu não sei se você vai se sentir constrangido com isso, mas você deveria. Peça ajuda a Deus. Peça ajuda a Deus para que você não perca os seus filhos. Porque se você continuar terceirizando a responsabilidade que é sua, isso vai ser prejudicial à sua família. Terceira aplicação. Cada filho precisa decidir o que fazer com a fé dos seus pais. Nessa terceira aplicação aqui, eu estou colocando exatamente o foco naquilo que está nos códigos domésticos da Bíblia. Qual que é a diferença entre o código doméstico bíblico e o código doméstico greco-romano, por exemplo? No greco-romano, o filho não tem opção de fazer ou não. Ele é obrigado a fazer. No código bíblico, no código doméstico bíblico, o filho é estimulado. Qual a diferença entre ser estimulado e ser obrigado? Simples. Quando você é obrigado, há sanções se você não fizer. Mas no caso bíblico, o filho é estimulado. Olha, obedeça o seu pai. Porque é responsabilidade dos pais o ensino, mas a decisão é do filho o que é que ele vai fazer com a fé que foi ensinada. E aí, perceba, quando Paulo usa pais aqui em Efésios capítulo 20, esse texto evoca muito o texto da lei do Senhor que fala sobre honrar o pai e a mãe. E Deus se agrada inclusive disso, que nós lemos no versículo 20. Ou seja, quando eu decido seguir a fé dos meus pais, além de estar agradando a Deus, eu estaria honrando os meus pais. Os meus pais ensinaram a fé em Cristo Jesus, o Salvador que morreu por mim. Os meus pais me ensinaram que Deus criou todas as coisas. Os meus pais me ensinaram que o Senhor se revelou na sua palavra. Os meus pais me ensinaram que o Senhor nos deu o seu Espírito e não nos deixou sozinhos nessa missão. Eu vou honrar a fé dos meus pais. O seu Deus será o meu Deus. É o Deus de Isaac, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É o Deus dos meus pais, que eu decido honrá-lo seguindo esse Deus. E decido obedecer, porque isso agrada ao Senhor, seguindo a fé que me foi ensinada.
mas isso é responsabilidade do filho. Em algum momento, cada filho tem que tomar essa decisão. E eu acho que nós, às vezes, não estamos nos preparando para isso. Todos os filhos vivem transições na vida. A transição de bebê para ser uma criança, de criança para adolescência, adolescência para juventude, transição da vida dentro de casa para a vida de casado, a transição para meia-idade. Todo filho vive transições. Mas tem uma delas que talvez a gente deveria considerar. A transição, o que eu vou fazer com a fé dos meus pais? Em algum momento, o filho tem que tomar essa decisão. Mas ele tem que tomar essa decisão com essas informações. Se você decidir seguir a fé dos seus pais, você está honrando os seus pais. Se você decidir seguir a fé dos seus pais, você estará agradando ao Senhor. Então, há benefícios para isso. Deus é louvado e os meus pais são honrados quando eu sigo essa fé. Agora, é bem verdade que filhos também têm a opção de desonrar os seus pais e desagradar o Senhor. Mas todo filho é responsável pelo caminho que vai trilhar. A responsabilidade do pai e da mãe é nutrir a consciência dessa criança com a fé genuína, para que quando essa criança possa fazer a transição de vida, ela possa tomar essa decisão. Eu decidi seguir ao Senhor. Quarta aplicação. O exemplo mais próximo daquilo que Jesus pode fazer pela vida de alguém deve ser os pais. Veja só, todo filho consegue ver na prática se o seu pai e se a sua mãe realmente nasceram de novo. O testemunho mais pessoal que você pode ver de uma pessoa que nasceu de novo é dentro de casa. Porque dentro de casa a gente vê a pessoa acordando, comendo, dormindo. A gente vê a pessoa em rotinas cotidianas que, às vezes, fora de casa a gente não consegue ver as outras pessoas. Então, dentro dessas relações mais próximas, familiares e de trabalho, dá para perceber que a pessoa não é mais a mesma. E essa é uma história assim, emblemática que a gente contava muito, quer dizer, eu ouvia muito quando eu era criança, porque ela ilustra isso que eu estou dizendo a vocês. É o filho que chega para a mãe, assim, depois de um culto de domingo à noite e pergunta: mamãe, será que a gente pode vir morar aqui na igreja? Porque aqui na igreja o papai é tão divertido. Aqui na igreja o papai é tão legal. Lá em casa ele grita tanto, ele briga tanto com a gente. Essa história foi contada muito para mim quando eu era criança, porque é uma história ilustrativa de que o exemplo mais próximo que os seus filhos vão ter do que Jesus pode fazer na vida de alguém é o seu exemplo. É dentro de casa. Isso serve para o filho, isso serve para os pais. Pessoas que nasceram de novo precisam demonstrar nos seus relacionamentos mais pessoais que de fato eles nasceram de novo. Quinta aplicação. A falta de testemunho pessoal pode desencorajar os seus filhos a seguirem na fé. Veja só, o que eu estou colocando aqui é que quando você diz que é um cristão que nasceu de novo, mas você continua agindo como outros pais que não são cristãos, ódio, beligerância, às vezes agressão, isso desencoraja seu filho. E filhos podem ser muito desencorajados. Muito. Porque eles olham para os próprios pais e dizem: tá, é isso aí que é ser cristão? Então, se for, não quero. Se ser cristão é uma pessoa que lida com a mentira dessa maneira, eu não quero. Se ser cristão é alguém que cria contendas e litígios todas as semanas, não quero. Se ser cristão é isso, eu não quero. Porque simplesmente não dá para ver diferença alguma. Isso é uma realidade que deveria nos incomodar. Será que nós estamos afastando os nossos filhos do caminho do Senhor
Porque eles não estão vendo em nós o que Cristo pode fazer? Ah, mas isso aí que você está... O seu modo de vida se parece muito com de outras pessoas que não são cristãs. Então nós precisamos considerar isso assim, de maneira muito realista. Porque tem uma plena conexão com a aplicação anterior. O melhor testemunho de quem pode nascer de novo é visto dentro de casa. E ali na vivência diária as pessoas vão testemunhar isso. Agora, quando não há esse testemunho, isso é extremamente desencorajador. Sexta aplicação, veja comigo. Pais podem estar boicotando a fé em seus filhos. Agora foi. Pais podem estar boicotando a fé em seus filhos. Hoje tá difícil, não tá? Mas nós vamos conseguir, não se preocupa. Como nós vimos no versículo 21, quando o pai irrita o filho fica desanimado a um ponto de não querer mais obedecer à fé dos seus pais. Pela bondade de Deus, eu tenho o privilégio de estar na igreja desde a infância. Os meus avós eram cristãos, os meus pais eram cristãos, então eu, pela bondade de Deus, cresci ouvindo falar do grande amor de Deus. Mas eu também cresci vendo pais fazendo coisas inapropriadas. Por exemplo, quando éramos crianças, a gente ia ao templo para as liturgias matinais, por exemplo, e você não podia dormir. Porque como criança, se você dormisse, você sabia que chegasse em casa você iria apanhar do pai. E uma boa parte desses filhos ficaram desanimados com os seus pais. Porque isso os deixou extremamente irritados. Olha, você está obrigando uma criança a participar de uma liturgia 6 horas da manhã e exigindo dela uma atenção redobrada. E por isso que era tão comum essas crianças alcançando a autonomia da fé, da vida, abandonarem a fé. Porque eles ficavam desanimados. Não, papai é rigoroso demais. Mamãe é rigorosa demais. E sabe o que me preocupa? Que às vezes a gente acha isso legal. Às vezes a gente acha que irritar os filhos é o caminho certo. E não faltam pastores e pregadores que dizem isso. Olha, você devia amarrar o seu filho e dar umas chicotadas nele para ver se ele fica quieto. Você devia fazer alguma coisa assim extrema e isso me preocupa porque se você irritar o seu filho a esse ponto, ele vai ficar desanimado. Porque a decisão de seguir a Jesus é pessoal. Eu não posso obrigá-lo a isso. Eu posso instruí-lo e ele precisa ter a consciência que se ele decidir obedecer às minhas instruções, ele vai estar agradando a Deus e vai estar honrando o seu pai. Mas eu não posso obrigá-lo a isso. E às vezes o caminho que nós estamos escolhendo é um caminho prejudicial à fé. Porque não é difícil encontrar filhos que estão profundamente desanimados com a fé. Porque foram profundamente irritados pelo seu pai e pela sua mãe por questões mais diversas. Por exigências que às vezes são até incompatíveis para a idade e para a consciência da pessoa. E às vezes os pais estão colocando sobre os filhos um peso que nem eles mesmos, os pais, conseguem carregar. Se nós nascemos de novo, nós não podemos fazer isso. Ah, pastor, mas eu tenho tanto medo de perder os meus filhos. Perder, você não vai, depois que ele ficar adulto, ele continua seu filho. Mas da fé, a gente não tem como garantir. A gente tem como ensinar a fé e dizer, você quer honrar o seu pai? Faça isso. Siga pela fé. Mas a gente não tem como garantir absolutamente nada disso porque a decisão é dele. E um dia, diante do tribunal, ele vai prestar contas a Deus pela decisão que ele tomou. Eu decidi desonrar o meu pai e desagradar a Deus. Eu decidi honrar o meu pai e agradar a Deus. Todos nós vamos prestar contas pela decisão que tomamos. Se nós sabemos disso, nós precisamos viver a nova vida no nosso relacionamento com o Pai
e com o filho. Quem é você nessa relação? Pai e filho. Se você tem um pai que teme ao Senhor e que tem lhe ensinado a lei do Senhor, dê atenção a essas instruções. Infelizmente, uma boa parte de nós não tem pais que sabem nada sobre Deus. Talvez eles não tenham nada para te acrescentar porque eles mesmos não são cristãos e não conhecem a revelação do Senhor. Mas você pode ser um pai, você pode ser uma mãe que faça diferença na vida dos seus filhos. Ensinando aos seus filhos o caminho do Senhor e dizendo a eles, um dia você vai ter que tomar a decisão que vai fazer com essa fé. Se você decidir seguir a fé do seu pai, você estará honrando ao seu pai e estará agradando a Deus. Diga isso aos seus filhos. A responsabilidade é de todos nós. Eu como filho, eu como pai, você como filho, você como pai. Eu espero muito que esse conteúdo tenha nos ajudado. Se Deus nos permitir, semana que vem nós nos encontramos aqui para seguir com o nosso estudo. Até lá então.